Irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, aos alunos aqui da EBD, aos irmãos da Assembleia de Deus, Alma para Cristo, a todos que estarão assistindo esse vídeo, que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Nós estamos aqui para a última aula, para a última lição do primeiro trimestre, de 2020. Então, hoje, irmãos, eu quero, antes de dar início aqui à lição, parabenizar cada um dos alunos que participaram com a gente desse primeiro trimestre, um trimestre maravilhoso, onde nós falamos acerca do homem, da doutrina sobre o homem, estudamos aí, e foi uma lição extraordinária para cada um de nós, dos alunos que acompanhou cada aula desse primeiro trimestre. Irmãos, hoje a data de hoje é 6/4/2020. O tema da lição de hoje é o novo homem em Jesus Cristo. Então, nós iremos falar sobre o novo homem em Jesus Cristo, sobre a nova criatura. E vamos, irmãos, antes de tudo eu quero lembrar para os irmãos que aqui é apenas eu vou estar trazendo um resumo da aula, ok, irmãos? Ou seja, os tópicos e os subtópicos vai ser bem resumido, ok? Para que não seja enfadonho e nem cansativo e que o vídeo não fique muito longo, ok? Então vamos lá, o texto áureo de hoje, irmão, se encontra lá em Éfeso, no capítulo 4, e o versículo de número 13, que diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estrutura completa de Cristo. A verdade prática de hoje diz assim: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral, ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Que coisa linda, irmão, que coisa extraordinária. O texto, a leitura bíblica em classe hoje se encontra em João. Abre a sua Bíblia, abre a sua lição, meus amados. Aí vamos ler João capítulo 3, no verso 1 ao 16. E vamos lá, que diz assim, ó: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se não for por ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que nasce do Espírito. Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes disso? Irmão, desculpa, eu pulei um versículo, eu vou retornar aqui, ó. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes isso? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vós falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Irmãos, o objetivo geral dessa lição é mostrar que a salvação em Cristo implica
Mostrar que a salvação em Cristo implica a geração de um novo homem, ou seja, a salvação em Cristo Jesus, ela implica o nascimento de uma nova criatura, de um novo homem, com novo caráter, com novo costume, por que não dizer às vezes com outra aparência, porque o Espírito Santo de Deus, ele faz isso. Então vamos lá. Hoje o objetivo, no primeiro tópico dessa aula, nós iremos apresentar o nascimento do novo homem. E no segundo a gente vai explanar a justificação do novo homem. E no terceiro a gente vai enfatizar a santificação do novo homem. Então vamos lá, irmãos. Então vamos lá, aqui, irmãos, é um vídeo meio improvisado, tá? Não é nada profissional, como vocês podem ver, mas tudo é para que o nome de Deus seja glorificado e que também não pare os estudos, né? Que a igreja não pare de ser abençoada com os ensinamentos. Então aqui para a introdução, irmãos, nós iremos estar falando acerca do novo homem. Será que nós, seres humanos, pecadores, podemos um dia alcançar a perfeição aqui nessa terra? Será se nós podemos ser perfeitos? Então, irmãos, olhando da nossa visão humana, nós nunca poderemos ser santo, justo e perfeito. Mas na perspectiva de Cristo, sim, nós podemos. Você sabe por quê? Porque é exatamente sobre isso que nós iremos falar. Através do novo nascimento em Cristo Jesus, através da fé em Cristo Jesus, nós podemos alcançar a estatura de varões perfeitos, justo perante Deus e também perante a igreja, ok, irmãos? Então nós iremos abordar acerca disso mais à frente. Então aqui no primeiro tópico diz o nascimento do novo homem. Então nós iremos ver sobre o nascimento do novo homem. Nós podemos ver aqui, irmãos, que Jesus Cristo, ele abordou e ele ensinou para um renomado mestre da lei, que era Nicodemos, que para conhecer a Cristo você precisaria nascer de novo. Para se tornar um varão perfeito você precisaria nascer de novo. Não importava quão conhecedor da lei ele era, mas para que ele tivesse uma vida plena em Cristo, ele precisaria nascer de novo, experimentar do novo nascimento. Aqui o subtópico 1 diz assim: nascido não do sangue nem da carne. Então nós iremos ver que o novo homem em Cristo Jesus, ele não nasce, não é do sangue e não é da carne, mas ele nasce da vontade de Deus. Então vamos lá. O apóstolo João, ao decorrer da sua narrativa ali, no evangelho que ele escreve, ele afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Não é gerado nem do sangue nem da carne, mas é de Deus. Então, irmãos, o homem, quando nasce de novo, como o apóstolo João diz, ele não nasce da vontade da carne, ele não nasce da vontade do sangue, ele nasce da vontade de Deus. É algo espiritual. É Deus quem o faz nascer de novo. Nós já nascemos uma vez na carne e no sangue, mas esse novo nascimento é uma aliança, é um renascimento espiritual. Então aqui diz, apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos nascer para Deus através dos méritos de Jesus, o segundo Adão. Gente, isso é muito lindo. Que nós sabemos que através do pecado de Adão, nós fomos afastados de Deus, né? Mas foi através do segundo Adão, Jesus Cristo, na sua morte, no seu sacrifício na cruz do Calvário, que nos reaproximou de Deus novamente. Foi por mérito dele, não foi por mérito nosso. Nós nunca iremos nos achegar a Deus através dos nossos próprios méritos, porque somos bonzinhos demais. Não, nós nos achegamos a Deus, foi através dos méritos de Cristo, que esvaziou-se de sua glória para se fazer carne como nós e assim se sacrificar na cruz para nos reaproximar novamente a Cristo. Irmãos, aqui tem uma escrita que o autor coloca muito, muito linda, e eu vou ler para vocês, que diz assim, ó: a atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Jesus pode operar em nossa vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo gênese e a comunhão plena com o Pai. Então aqui diz que
a atuação do Espírito Santo na vida de um homem pecador, de um homem que não conhece a Deus, ela é um dos milagres mais lindos que nós podemos ver, que Deus realiza na nossa vida. É quando o Espírito Santo de Deus, ele nos justifica perante Deus. Esse é o maior milagre. É aí onde o homem tem ele se reaproxima novamente de Deus. Ele aqui cita que é um novo Gênesis, ele passa a viver um novo Gênesis, né, com Deus. Irmãos, o segundo subtópico diz o seguinte: nascido de Deus, ou seja, o homem nós vimos no primeiro tópico que ele não nasce, não é da vontade da carne nem do sangue, mas é da vontade de Deus, né? Ele nasce da vontade de Deus, o novo homem, a nova criatura. E agora nós iremos ver também que ele é nascido de Deus. Nós iremos estar falando melhor a respeito disso nesse outro subtópico 2. Vamos lá. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como o ato de nascer de novo. Ou seja, nós, quando aceitamos a Cristo através da nossa fé no sacrifício dele, o evangelista diz que nós nascemos de novo. Ou seja, é como se nós estivéssemos mortos e renascesse. Ou seja, quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós vamos viver uma outra vida em Cristo Jesus. Isso implica a aceitação pela fé do plano da salvação do Pai Celestial, que foi elaborado antes da fundação do mundo. Ou seja, tudo o que nós passamos a viver foi quando o homem aceita Cristo, isso implica a aceitação do plano divino. Ou seja, o Cordeiro de Deus, como diz aqui em Apocalipse capítulo 13, verso 8, que o Cordeiro de Deus, ele foi morto mesmo antes da fundação do mundo. Ou seja, o plano de Deus já estava estabelecido. Então o homem, quando ele nasce de novo, quando ele nasce de Deus, ele começa a entender isso. O homem se torna uma nova criatura em Cristo, e o auge que é o auge da bem-aventurança humana. Logo, nascer de novo é tornar-se filho de Deus pela fé. Irmãos, que coisa linda. Nascer de novo é tornar-se filho de Deus pela fé. Então, irmãos, isso está lá em João, no capítulo 1, no verso 12. Eu não vou estar falando e nem abrindo as referências aqui, irmão, por conta do tempo. Então, eu peço para que você leia em casa com mais tempo e olhe todas as referências, estude, folheie sua Bíblia, marque versículos, que você será muito bem edificado. Nós vamos ver também sobre o nascimento da água, né? Que não nasce nem da vontade o novo homem, ele não é da vontade da carne nem do sangue, mas é pela vontade de Deus, nosso Pai Celestial. Nós nascemos de Deus, nós somos de Deus. E aqui diz também que o novo homem, ele nasce da água e do Espírito. Mas como assim esse nascer da água e do Espírito? Aqui está falando sobre o batismo nas águas. Então o novo homem, ele precisa do batismo nas águas, mas é importante ressaltar aqui para os irmãos que o batismo nas águas, irmãos, ele só é válido se você crê em Cristo Jesus, porque pela fé que nós somos salvos, ok? Então o principal, o que mais você precisa ter é a sua fé em Cristo Jesus. Logo após, você precisa do batismo, porque o batismo, irmãos, ele não é apenas só uma demonstração e um rito acerca da morte e ressurreição de Cristo, mas também simboliza o novo nascimento daquele homem pecador que estava longe de Deus e que ao batizar simboliza que ele nasce ali de novo, uma nova vida para Cristo Jesus, porque é exatamente isso que acontece. Nós vivíamos outrora levado pelas nossas próprias concupiscências.
Mas aí Jesus, com seu imenso amor, o Espírito Santo de Deus realiza a sua linda obra no nosso ser, e aí nós passamos a ser uma nova criatura. E isso implica também nascer da água e do Espírito, pois é o Espírito de Deus que nos convence do pecado. E aí, ao aceitar a Cristo, ao confessar a Ele, a entender o plano de salvação, o seu plano de salvação para nós, nós também precisamos o que? Experimentar o batismo nas águas, né? Então, irmãos, vamos lá para o quarto subtópico, que diz nascido do Espírito Santo. Ó, que coisa linda! A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. E ele é ele